Bom, sempre que está se iniciando o ano, as pessoas se enchem de quê? De esperança. Esse ano seja melhor, que esse ano isso, que venha paz. Até as mensagens, né? Que venha paz, prosperidade, saúde. Mas aí, lógico que aqueles que são de Deus, aqueles que são cristãos, aí eles vêm com algo mais, não, que Deus abençoe, que Deus faça isso. Mas Deus nunca vai nos abençoar simplesmente por nos abençoar. Se nós quisermos a bênção de Deus, nós temos que servir a Deus. Amém? Porque às vezes muitos querem ser abençoados, mas não querem servir. Servir é você fazer a vontade dele, obedecer, fazer o que ele ordena. E se servirmos, não precisamos ficar inquietos, preocupados, pedindo isso ou aquilo. Nós só precisamos servir a ele e ele nos abençoará. Aquilo que Jesus nos ensinou. Ele disse assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai acrescentar saúde, ele vai acrescentar a paz, ele vai acrescentar tudo se você estiver servindo a ele. Porque nós só servimos a ele na palavra dele. E na palavra dele, se nós estivermos servindo a ele, vai nos ensinar a fazer as coisas certinhas, da maneira que convém, para ele nos abençoar e também para que tudo dê certo na nossa vida. Em Romanos capítulo 12, do versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte. Romanos não é minha pregação aqui que eu quero, é só para a gente ver a importância do servir. Romanos capítulo 12, versículo 11. 12, 11. Mas eu vou dar a volta por cima. Romanos 12, 11. Capítulo 12, versículo 11. Romanos é bem fácil. É depois do livro de Atos. Tem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos e depois de Atos vem Romanos. Romanos capítulo 12. É bem fácil de você encontrar. Diríamos que é o 6º livro da Bíblia, né? No Novo Testamento. O Novo Testamento é o 6º livro. Romanos capítulo 12, versículo 11. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Que cuidado? No cuidado de andar com Deus, de obedecer a palavra. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, primeira coisa, você quer se dar bem na vida esse ano? Não seja vagaroso no cuidado, seja zeloso, seja cuidadoso em servir a Deus. Seja fervoroso no espírito, quer dizer, não se renda às vontades da carne. Seja fervoroso no espírito e servir ao Senhor. E volta de servir a Deus é obedecer, é estar dentro da palavra dele. Agora, saindo daqui, vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Agora você vai passar um pouquinho mais das cartas aqui. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Você está em Romanos,
Você vai passar 1 Coríntios, 2 aos Coríntios, depois vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 3, aqui é instruções para uma vida santa, e uma vida santa nos leva a Deus, e aquilo que nos leva a Deus nos leva à bênção, nos leva às bem-aventuranças do nosso Deus. Colossenses capítulo 3. Versículo 24, Colossenses 3, 24, diz assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Herança de quê? Herança das bênçãos de Deus, herança do reino dos céus guardada para aqueles que servem a Deus. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mais uma vez a palavra servir. Então vamos receber a herança, a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quer dizer, o que essa palavra nos leva, irmão? Se a gente não servir a Deus, não adianta ficar pedindo a bênção de Deus. Não adianta a pessoa ficar dentro de casa, à frente de uma televisão, assistindo a Rede Globo televisão, com toda a sujeira, com toda não assiste sujeira não, só assiste o jornal. O jornal é o que mais passa sujeira, só passa briga, contenda, difamação, uma coisa. Os caras só pega notícia ruim, coisa que não presta, né? O jornal hoje só fala de coisa ruim, até porque existe hoje uma briga entre a mídia e o governo, e a coisa só descamba só em defamação, em conversa, brigas, algumas verdades, outras mentiras, coisa, mas não quero entrar nesse detalhe, mas a pessoa fica só dentro de casa vendo essas coisas, não serve ao Senhor, não busca a Deus, não vem para a igreja, não ora, não congrega, não faz nada, depois fica: Deus me abençoa, Deus que o ano seja melhor. Não vai ser, meu irmão. Está bem claro, Deus tem a bênção, Deus tem a recompensa para aquele que serve a Ele. E por fim a vida eterna, né? Que é o maior, que é o que ele está falando: sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo servis, o Senhor servis. Quer dizer, se não servir, não vai receber nada. Então nós temos que aprender primeiro a servir, para depois querer bênção. Porque o ser humano é cheio de querer as bênçãos de Deus, mas sem servir a Deus. E se não servir, não terá bênção. Agora vamos para a nossa pregação, Êxodo capítulo 3. Êxodo 3. E por que eu venho para Êxodo? Por que eu venho para Êxodo? Êxodo é fácil, é o segundo livro da Bíblia. Você não vai ficar brigando aí para encontrar. Você abre em Gênesis, primeiro livro, segundo Êxodo. Aí você chega lá e dá tudo certinho. Aqui Deus, Ele ouve o clamor do povo de Israel que estão no Egito, padecendo na mão de Faraó, privados até de ter seus filhos, porque Faraó criou uma lei para matar as crianças, mesmo no parto. Quando fosse menino pequeno, as parteiras fizessem abortar. Isso veio um grande mal sobre o Egito, por causa dessas leis malucas. E a gente vê gente do nosso país defendendo o aborto. E no dia que o aborto entrar no Brasil, você pode esquecer, o Brasil será um país amaldiçoado. O país que mata suas crianças é um país amaldiçoado. Não tem como dizer que isso é um país abençoado. Espero que nunca entre, mas tem políticos nossos com muita boa vontade para isso. Nós temos que tomar cuidado nisso.
Não quero falar de política. Então Faraó, os filhos de Israel estavam sofrendo. Os seus filhos, quando fossem filhos homens, disse assim, falou para as parteiras, as parteiras temeram e não obedeceram essa ordem. Mas ele disse, então fala para o povo que quando tiver filho homem, lança ele no rio, pega a criança e joga no rio. Então vai morrer afogado mesmo. Já que não está abortando, então joga no rio. Já imaginou que crueldade? E os povos de Israel estavam passando, eles clamaram a Deus, buscaram a bênção de Deus. E Deus ouviu o seu clamor. Aí Deus envia Moisés para libertar o povo. Vou pegar aqui ler do capítulo 3 até o versículo 12, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais o Senhor, o Deus de teu pai, ou melhor, disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está na terra do Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra que o cananeu e do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Presta atenção, dá uma paradinha aqui. Deus disse: Eu vi o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-los. Então Deus desceu, quer dizer, Deus agiu. Eu vou agir, Moisés, para livrar o povo, livrar ele da mão dos seus opressores. E Deus disse também: vou levar aquele povo para uma terra boa e larga, quer dizer, uma terra ampla, né? Uma terra ampla, uma terra boa e larga, que manda leite e mel. Que manda leite e mel quer dizer uma terra de prosperidade, uma terra de bênçãos. Olha aqui, nós vemos o propósito de Deus para o seu povo. Era, primeiro, libertá-los da mão daqueles que os escravizavam, libertá-lo da mão dos que o oprimiam, e levá-los a uma boa terra. Amém, Jesus? Deus, Ele em Cristo Jesus nos libertou da mão do diabo, que nos escravizava, que nos fazia sofrer. E Deus, o propósito de Deus é que nós venhamos estar na presença dEle, no reino, vivendo, habitando no reino dEle e desfrutando das bênçãos dEle. Então, isso era o propósito. Continuando aqui a leitura, aí Deus diz mais, versículo 10: Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo
os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Nós lembramos que Moisés aqui não era mais príncipe. Moisés estava já há muitos anos cuidando de cabras, trabalhando para o seu sogro, e ele se achou incapaz de libertar o povo. Bom, quem sou eu para chegar diante de um rei? Eu sou agora um pastor de cabras, cuido de ovelhas. Versículo 12: e disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Palavra que me chama a atenção, e nós vamos ler essa palavra em várias passagens, nesse agir de Deus para tirar o povo. Deus fez uma promessa que daria àquele povo uma terra boa, que tiraria aquele povo da escravidão, que libertaria aquele povo da escravidão. Mas Deus colocou sempre em primeiro lugar: eu vou tirar eles para eles me servirem. A prova que eu vou abençoá-los é que você vai tirar eles e eles irão me servir nesse monte. Meu irmão, ninguém vai viver a bênção de Deus se primeiro não aprender a servir. Aí Moisés relutou contra Deus, disse que não era capaz, mas assim mesmo Deus o fez ele obedecer. E até o Egito falar com Faraó. No capítulo 5, você pode ir lá no capítulo 5, o versículo, vou ler aqui de 1 a 4, diz assim: e depois, aqui Moisés já está no Egito, diz: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Olha só, Moisés agora está diante de Faraó, falando para Faraó liberar o povo. Mas Moisés não chega para Faraó, Deus não manda Moisés chegar a Faraó e dizer assim: deixa o meu povo ir, que eu vou colocar eles numa terra boa, que eu tenho algum lugar melhor. Não, deixa o meu povo ir, para eles me celebrarem uma festa no deserto. Então o propósito principal, adoração. Deixa o meu povo ir para ir adorar. Meu irmão, volta a dizer, muita gente quer que Deus abençoe esse ano na vida dela, quer que seja uma bênção, mas não quer servir a Deus, não quer adorar a Deus, quer ficar dentro de casa, vendo televisão, fazendo o que bem entende, sem compromisso nenhum com Deus, mas que a bênção de Deus não vai alcançar, não vai ter nada. Ele disse: mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar em Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei em Israel. E eles disseram, eles quer dizer Moisés e Arão: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito a Moisés e a Arão: por que fazeis o povo interromper as suas obras? Ide a vossas obrigações. Mas é sério. Mas veja bem mais uma vez no versículo 3, Moisés diz: deixa-nos ir a caminho de 3 dias no deserto. Para quê? Para que ofereçamos sacrifícios a Deus, ofertas a Deus, para que adoremos a Deus, para que servamos a Deus. Você vê que a bênção tinha, a promessa tinha, mas o propósito principal era adorar a Deus, era ofertar a Deus, era
servir a Deus. Depois disso, mais uma vez, no capítulo 7, Deus veio falar, porque aqui Deus, o faraó colocou cargas sobre o povo se revoltaram, não quiseram mais ouvir Moisés. Aí no capítulo 7, Deus vem novamente conversar com Moisés, e ele diz assim, capítulo 7, versículo 1: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Te pôs por Deus, quer dizer, cada palavra que Deus falava para Moisés, Moisés deveria dirigir, era como se o próprio Deus estivesse falando. Ele diz: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó. Então Deus falava a Moisés, Moisés falava a Arão, e Arão falava a Faraó. Era uma questão, como Moisés estava ali como se fosse o próprio Deus, quer dizer, não que Moisés fosse Deus, mas recebendo a mensagem direta. E essa mensagem ele entregava a quem? A Arão. Por que a Arão? Porque Moisés mesmo ia e falava direto para Faraó. Usava-se Arão, porque Arão, Deus iria escolher ele como sacerdote. Isso mostrando aqui a importância que o próprio Deus dá a quem ele escolheu para o ministério. Não a pessoa que mas o ministério daquela pessoa. Então, como Arão, lá na frente, Arão iria transmitir as recomendações de Deus que viria a Moisés, ele iria transmitir para o povo como sacerdote. Agora ele estava fazendo isso com o Faraó. Então, continuando aqui: Tu falarás tudo o que eu te mandar a Arão, o teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos. Meus exércitos, quer dizer, o povo de Israel, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, Arão da idade de 83 anos, quando falara a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei-vos um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, a qual se transforma em serpente. Entenda bem, aquela vara que lá no início Deus deu para quem leu essa história, sabe? Deu para Moisés, que Moisés, Deus nem tinha dado, Moisés estava com aquele bordão já, né, que era de pastor, e Moisés lançou sobre o chão e transformou-se numa cobra, e começou a correr atrás dele. Depois Deus disse: pega no rabo dela, ele pegou, e ela se transformou novamente numa vara, que até nos filmes retrata Moisés carregando aquele bordão, né? Aquela vara passou a ser de Arão. Por quê? Porque Arão seria o sacerdote. Moisés era um profeta, recebia a mensagem de Deus, passava para Arão, e Arão passava para o povo. Ela passou a ser de Arão. Tanto é que aqui Deus diz: olha, então pega Arão e pega aquela vara e com ela fere. Ali estava o poder de Deus. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e transformaram-se em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar o meu povo ir. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas,
põe-te à frente dele, na beira do rio, e tomarás na tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: Senhor teu Deus, o Senhor Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que te agora não tens ouvido. Presta atenção mais uma vez. Mais uma vez Deus manda Moisés a Faraó. E qual é a mensagem? Deixa o meu povo sair, deixa o meu povo ir. E qual o propósito? Para me servir. Nós temos que Deus tinha a promessa de uma boa terra para o povo de Israel. Deus tinha a promessa da terra que mana leite e mel. Deus tinha a promessa da terra prometida. Mas o propósito principal para o povo era servir a Deus. O que eu quero, estou lendo tudo isso aqui, que eu quero despertar você, porque estamos começando mais um ano. Queremos nos dar bem na vida, queremos algo bem, mas se nós aprendermos a servir a Deus, se nós servirmos a Deus, nós recebemos a bênção, nós recebemos a recompensa. Não precisamos nos preocupar, não precisamos ficar toda hora: Deus me dá isso, me dá aquilo. O que nós precisamos nos preocupar é em servir a Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida: estamos servindo a Deus? Porque a promessa da bênção Deus já tem para nós. Em Cristo Jesus já está a bênção para nós. Agora nós temos é que servi-lo. Nós temos é que servir. O próprio Jesus falou: aquele que me servir, o Pai o honrará. Está escrito lá no Evangelho de João: aquele que me servir, o Pai o honrará. Então nós precisamos servir. Mais uma vez, capítulo 8, versículo de 1 a 20. Capítulo 8 agora. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Olha mais uma vez: deixa-me o Senhor para que o sirva. Mais uma vez Moisés vai até Faraó, porque Faraó está endurecendo. A palavra é a mesma: deixa o meu povo ir para que me sirva. Propósito: servir. No versículo 20, não é de 1 a 20 não, no versículo 20, que Faraó não deixou, diz mais uma vez: disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. Vai e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Meu irmão, é sempre a mesma coisa. E cada vez que o Faraó endurecia o coração, e cada vez que Deus mandava Moisés falar com o Faraó, era sempre: Faraó, deixa meu povo ir. Para quê? Para que me sirva. Isso aqui é o mesmo Deus que nós servimos, o que nós devemos servir. É o mesmo Deus que nós invocamos, é o mesmo Deus que nós pedimos bênção para Ele. Mas a bênção está aqui, a bênção está em servi-lo. Se preocupe apenas numa coisa: se você está servindo a Deus, como você está servindo Ele. Procure se orientar na palavra dele, para que você esteja servindo a Ele verdadeiramente, fazendo aquilo. Como é que servimos a Deus? Não podemos servir cafezinho para Deus, Ele não precisa. Não podemos servir almoço a Deus, Ele não precisa. Não podemos servir uma janta para Ele, não podemos limpar um quarto bem limpinho, deixar a cama bem arrumada para Ele deitar. Não, Ele não precisa disso. Nós servimos a Ele na palavra dEle, nós servimos a Ele obedecendo a palavra dEle, nós servimos a Ele obedecendo o que Ele manda, fazendo o que Ele manda. Nós servimos a Ele crendo na palavra dele. Amém, Jesus? Então vamos nos esforçar esse ano, que seja um ano que nós venhamos nos esforçar cada dia mais em servir a Deus, em adorar a Deus. Ele disse: olha, tira meu povo, eu quero que eles vá até o deserto.
Primeiro propósito, eles vão fazer uma festa. Eles vão chegar lá e vão oferecer sacrifício, eles vão orar, eles vão me adorar, eles vão fazer coisas que me agradam. Era a primeira coisa. E havia bênção de Deus, e a bênção era grande. Era transformar Israel em uma grande nação. Era tirar Israel de uma condição de escravos e transformá-los em uma nação dominante. Era tirar Israel de uma condição de dominados, escravizados, e transformar eles em uma grande nação dominante, que dominaria. Mas para isso, o propósito principal para Israel alcançar essa bênção era servir a Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Mas se nós quisermos reinar, nós precisamos servir a Deus. Se não for servindo a Deus, esquece. Esse ano eu quero reinar, esse ano eu quero estar por cima, esse ano eu quero vencer, esse ano eu quero isso, eu quero aquilo. Não vai ter da parte de Deus se primeiro não servir. Se ficar nesse comodismo, dentro de casa, fechado, fazendo só a sua vontade, fazendo o que bem entende, como muitos estão, nem a igreja vem mais, esquece bênção. Esquece, não vai ter bênção com a preguiça danada de sair de dentro de casa, de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de aprender, de fazer a vontade de Deus. Não tem não. Ou a gente nos levanta, isso é um povo fervoroso em espírito, em orar, em buscar a Deus, em ler a Bíblia, em congregar, em adorar a Deus. Ou a gente não vamos alcançar nada. Não vai alcançar nada não. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele morre desejando e não alcança. E eu estou falando do preguiçoso, simplesmente do preguiçoso para trabalhar, porque tem gente que é muito trabalhador, muito aguerrido para trabalhar, buscar as coisas naturais, mas muito preguiçoso para buscar Deus, preguiçoso para vir na igreja, preguiçoso para orar, preguiçoso para ler a Bíblia, para aprender, para meditar na Bíblia. Tem preguiça de fazer isso e esquece a bênção de Deus também. Não vai vir à toa não vai vir, porque primeiro nós alcançamos as bênçãos de Deus pela fé, e se nós formos preguiçosos espiritualmente, acomodados, sem a palavra de Deus, no nosso coração nunca vai ter fé. Que é a palavra, quando a gente entende a palavra, que aquilo produz fé, produz certeza no nosso coração. Você acha que uma pessoa que quase não ora, que não lê a Bíblia, não medita, não gasta tempo tentando entender a Bíblia, ela vai ter entendimento a ponto de crer no que está escrito aqui? Não vai ter. Nessa preguiça também não vai alcançar nada de Deus. Você acha que um camarada que está com preguiça até de levantar do sofá para vir na igreja, que só vive diante de uma televisão, vendo coisas, bobagem de televisão, jornalismo, imprensa brigando com político com imprensa, com governo, aquela confusão, acho que esse povo está se alimentando disso, eles têm fé, não tem mais nada, está morrendo a cada dia dentro de casa. Tem muito cristão depois dessa pandemia, está morrendo espiritualmente, dia após dia dentro de casa, se alimentando só de coisas que estão lhe matando e ele nem percebe. E depois, graças a Deus, que o Senhor abençoe esse ano, não vai abençoar. Sinto muito, não vai, porque primeiro nós servimos a Deus e segundo alcançamos a bênção. E só servir a Ele é na palavra. Não é do que eu acho, não é do que eu penso, não é da maneira que eu penso, é na palavra, é no que Ele ensina. Então eu tenho que gastar tempo, me envolver com as coisas, mais com as coisas de Deus, para que Deus cumpra a bênção dele. A bênção Ele já tem. A bênção que eu preciso, você precisa, Deus já tem. Já tem, velho. A gente só tem que servir para que Ele libere. Continuando aqui, capítulo 9, mais uma vez, vem aqui também.
Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó, diz-lhe assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa o meu povo para que me sirva. A mesma coisa. Quer dizer, em cada praga que vinha, Faraó endurecia o coração. Aí Deus mandava Moisés lá de novo: olha, deixa ele ir, eu quero o meu povo livre. E livre para quê? Para me servir. Mais uma coisa: enquanto a pessoa estiver presa às coisas do mundo, ela não consegue servir a Deus. Ela tem que estar livre. Seu pensamento tem que estar livre do pensamento do mundo, dos conceitos do mundo, para servir a Deus. Enquanto eu for escravo da televisão, enquanto eu for escravo das coisas do mundo, eu não consigo servir a Deus. Eu não vou servir a Deus com a cabeça escravizada pelo mundo. Eu só vou servir a Deus com a cabeça liberta por Cristo. No versículo aqui ainda no 9, versículo 13, ele diz assim, a mesma coisa: então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixe o meu povo para que me sirva. Mais uma vez, Deus diz: fala para Faraó, liberta o meu povo para que eu sirva. E vamos encerrar ainda nisso aqui, capítulo 10. Última vez que Deus fala aqui, vou colocar capítulo 10, versículo 1. As mesmas coisas, só estou lendo para você ver. Deus tem a bênção para Israel e qual era o propósito principal, porque muita gente acha que o propósito é ser abençoado. Não, o propósito primeiro é você servir. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me sirva. Mais uma vez, para que me sirva. Aí, pronto, daqui aconteceu a morte, veio outras pragas, gafanhotos, praga de trevas, e por fim a morte dos primogênitos, até que Faraó libera o povo, e o povo sai. Deus tira o povo do Egito. E lá no capítulo 23 de Êxodo, capítulo 23, o povo já estão fora do Egito, já estão afastados, bem afastadão mesmo, já não existe mais nem Faraó. Faraó tinha morrido lá, afogado nas águas do Mar Vermelho. E Deus agora mandou várias leis, falou de várias leis para o povo, vários ensinamentos. E no capítulo 23, no versículo 25, Deus fala o seguinte: Deus diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus. Agora ele está falando com todo o povo. E a Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Irmão, presta atenção. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará vosso pão e vossa água. O que é isso aqui? Deus está dizendo: eu vou abençoar os teus bens. Pão e água representa bens materiais, representa alimento que nós precisamos, coisas básicas do nosso dia a dia. Deus disse: eu vou abençoar, não vai faltar. E Deus diz mais. Então, quando ele diz: abençoarei teu pão e vossa água, ele está dizendo que vai abençoar a fonte de renda do povo. O povo trabalhar agricultura, agropecuária. Abençoar o pão quer dizer ter fartura. Eu vou abençoar as vossas plantações, eu vou abençoar o vosso gado,
para que cresça, que tenha abundância. E vossa água, quer dizer, eu não vou deixar que falte aquilo que vocês precisam, que é a água, a chuva, porque para produzir no campo precisa de chuva. Então eu vou abençoar, vocês terão isso. E ele diz mais: eu vou tirar do meio de vós as doenças, as enfermidades. Quer dizer, eu vou trazer para vocês saúde. Saúde. Mas primeiro, se me servirem. Se me servirem. O que é que nós mais precisamos, irmãos, para viver bem? Ter mantimento. Ter com que nos alimentarmos e nos alimentarmos bem. Porque se você se alimentar mais, você fica doente. Ter prosperidade, nós precisamos de prosperidade, nós precisamos ter como nos alimentarmos bem, como vivermos bem. E depois precisamos de que também? Porque quando diz abençoe o vosso pão e vossa água, está dizendo eu vou abençoar vocês com prosperidade, eu vou abençoar vocês com abundância. Nós precisamos disso. Se o homem viver uma vida e ele vê uma vida de aperto, só de dificuldade, a Bíblia lá em Eclesiastes diz que é melhor a vida de um aborto que nem vê o sol, do que a vida desse homem. Então nós precisamos viver bem. É propósito de Deus que você viva bem, que você prospere, que você tenha abundância. Porque se você vê uma vida cheia de aperto, você vive só preocupado, inquieto. Meu Deus, imagina um pai, uma mãe levanta de manhã dizendo: o que é que eu vou dar para os meus filhos hoje para comer? Ah, meu filho está precisando de uma roupa, eu não tenho dinheiro para comprar. É triste isso. Então Deus não quer isso. Deus quer que você tenha vida boa, tenha abundância, tenha prosperidade. Isso é fundamental. Ele disse: eu vou abençoar. E depois disso o quê? Porque se você pode ter abundância, mas se você não tiver saúde, de nada adianta. Você está com sua casa cheia de recursos, cheia de abundância, alimenta, a geladeira lotada, cheia do bom e do melhor, mas você estiver doente, não tiver saúde, de nada adianta, né? Já imaginou? Teve pessoas que reuniu a família e tem dinheiro e comprou, fez aquela ceia de Natal, abundância, tinha de tudo ali, piruzão assado, sei lá, coisas e coisas, panetone, tanta comida. Mas a pessoa olhava, via todo mundo comendo, mas ela dizia: eu não posso comer determinadamente porque eu estou doente. Eu não posso, porque eu tomo determinado medicamento. Não posso por isso ter saúde para comer tanto. Tem abundância, mas tem saúde para desfrutar. Vê às vezes os outros desfrutando, mas é a minha que desfruta. Então Deus disse: eu vou tirar de vós, do meio de vós, as enfermidades. Então eu vou dar abundância, prosperidade. Eu vou abençoar também com saúde. Vocês serão um povo cheio de saúde. O que é que nós mais queremos nesse ano? Prosperidade e saúde. É uma prosperidade para que nós possamos dar o melhor para a nossa família, os filhos, família, vivermos bem, e saúde para desfrutar. E é o que todo mundo pede, porque as mensagens de Natal é prosperidade, que o ano novo traga prosperidade, saúde, paz. Não tem paz sem abundância, não tem paz sem saúde. Não tem paz sem saúde, um caos. É sempre as mensagens. Primeiro tem um engano, o ano não vai trazer nada disso. Agora Deus tem isso para nós. Deus tem isso para a humanidade. Mas primeiro Ele diz: servireis ao Senhor. Se o seu propósito primeiro não é servir a Deus, é só pedir que Ele abençoe, esquece a bênção, você não vai ter essa bênção. Primeiro propósito: servir ao Senhor.
porque a bênção já vai. Se servirmos a Deus, Ele terá a bênção para nós. Amém, Jesus? Agora, se não quer servir, se está nessa preguiça, não sai de dentro de casa para nada, com desculpa de pandemia, se está nessa preguiça de servir a Deus, se não quer gastar tempo de orar, de buscar Deus, de ler a Bíblia para que Deus transforme e para que você aprenda a servir a Deus da maneira dele, porque não é da sua maneira. Não adianta você querer servir a Deus da sua maneira, da maneira dele. Se não quiser, pode esquecer também a bênção. A bênção está com Deus, então se a gente o servi-lo, Ele nos abençoará. Amém, Jesus? A mensagem de hoje é o quê? Primeiro propósito, que esteja no nosso coração esse ano: servir a Deus. Sirva a Deus com sua vida, sirva a Deus também com seus bens, sirva a Deus com todas as suas forças, sirva a Deus na palavra dele, não fora dela. Como você, ele vai te ensinando, você vai aprendendo e vai fazendo o que ele manda, e ali você vai estar servindo. E pode ficar tranquilo, descansado, que a bênção virá de abundância, de prosperidade e de saúde. Amém, Jesus? Porque às vezes isso não está vindo na nossa vida, porque nós não estamos servindo a Ele como deveríamos. Achamos que estamos servindo porque frequentamos uma igreja ou porque participamos de um grupo religioso, mas nós temos que servir a Ele na palavra dele a cada dia. Fica rica, essa é a palavra. Deus abençoe. Amém, Jesus? Aplaudamos o Senhor nosso Deus.